Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você assiste essa gravação. E estou apresentando agora o projeto de Qualificando para o ENAD. Essa é a apresentação de uma questão inédita no formato Acessão-Razão, que segue o modelo ou estilo do ENAD. Eu sou André Felipe Xavier, sou docente do 8º período do curso de Administração e estou aqui para apresentar essa questão que eu fiz. Primeiramente, o que é o ENAD e por que ele é importante? Esse texto a seguir, que eu acabei inserindo do site da Universidade Federal do Fluminense, explica como o ENAD se aplica e como ele pode afetar numa instituição acadêmica e até de certa forma no componente de diploma dos docentes formandos. Mas basicamente, tentando resumir isso com as minhas palavras, o ENAD ele serve para determinar uma nota do curso. Essa nota vai determinar quão bom foi aquele curso, digamos assim. Isso vai fazer com que o diploma do curso examinado valha um determinado valor para o mercado de trabalho e para o Estado. Então, se você é concluinte em um curso com uma nota muito baixa, ele será menos reconhecido no mercado de trabalho. E na perspectiva da faculdade, quanto menor for a nota, menos recursos o Estado irá investir nesse curso. Ou seja, se a nota for baixa, menores os recursos, melhor o prestígio daquele curso. Quanto mais alto, maior o prestígio e, portanto, mais recursos poderão ser usados para manter ele e também para melhorá-lo ainda mais. Esse seria basicamente um grande resumo de para que serve esse exame e por que ele seria de certo modo tão importante para nós. E porque deveríamos ficar atentos para ele nesse dia 27 de novembro, como ele ocorrerá para nós, docentes de administração. Bem, agora o modelo de questão que eu escolhi, questão acessão-razão. Por que eu escolhi esse modelo? Tentando explicar brevemente o que seria uma questão acessão-razão, e esse tipo de questão tem como intuito julgar o conhecimento básico interpretativo sobre um assunto a partir da comparação entre duas afirmativas ou asserções com um porquê entre elas, cuja função é determinar se as afirmativas estão corretas ou não e se elas estão relacionadas ao ponto da segunda afirmativa e justificar a primeira ou não. Tentando explicar isso de uma maneira mais clara com minhas próprias palavras, uma questão acessão à razão geralmente ela apresenta um texto que vai apresentar o assunto que será abordado, depois apresentará duas asserções que têm alguma relação com aquele texto. Não necessariamente a resposta estará no texto, mas o texto se encontra lá para contextualizar e servir de insight para o aluno para ele tirar suas próprias conclusões antes de ele de fato iniciar a questão. Entre as asserções, a ideia é com que a justificativa da primeira se encontre na segunda asserção e por isso existe um porquê bem destacado entre as duas. Porém, existe a possibilidade de ambas serem verdadeiras e a segunda justificar a primeira. Existe a possibilidade da segunda ser verdadeira, mas não justificar a primeira, da segunda ser falsa, da primeira ser falsa, a segunda verdadeira, ou de ambas serem falsas. Essas são as opções mais comuns de uma questão acessão-razão e possivelmente serão exatamente nessa ordem que você encontrará no seu curso, pois o ENAD não é um teste que busca, podemos dizer assim, ter pegadinhas. Ele costuma ser bem direto ao ponto e ter como foco, por exemplo, nessas questões de acessão-razão, fazer com que o aluno utilize os seus conhecimentos do curso, faça boas interpretações dos textos disponibilizados e também tenha um pensamento crítico capaz de julgar se uma questão, por exemplo, com duas acessões está correta ou não. Agora, iniciando de fato a questão modelo ENAD que eu implementei, ela se baseia nesse seguinte texto que será acreditado ao final durante as referências que eu utilizei para fazer toda a análise. Mas apresentando de fato o texto e a questão, manter um bom elenco de benefícios significa mobilizar recursos de pessoas para implementar e administrar os programas. Isso implica funcionários, instalações, materiais e equipamentos. O fundamento é dar apoio ao funcionário, que saberá que pode contar com a sua empresa em caso de necessidade. Isso faz parte do conceito de proteger as pessoas da companhia em cenários de serviços públicos nem sempre disponíveis e eficientes. No Brasil, nesses anos recentes, apenas para citar um exemplo, os serviços médicos da população estão relacionados à capacidade de pagamento, já que o Estado não tem conseguido prestar uma assistência de qualidade. Como a empresa tem uma responsabilidade social e não pode isentar-se de proteger a força de trabalho,
acaba provendo os colaboradores com planos de saúde privados, total ou parcialmente pagos pela companhia. O empregado, em contrapartida, identifica-se com sua empresa e, motivado, oferece uma dedicação leal e decidida aos trabalhos da organização. Essa abordagem não tem a visão unânime de todos os profissionais que a classificam de assistencialista e afirmam que isso não é papel da empresa. Porém, uma coisa é fato: a empresa tratar muito bem os seus colaboradores, a resposta deles também será muito boa. E aqui é onde eu apresento de fato a questão com as duas asserções propostas. E a partir da importância e justificativa dos benefícios apresentados no texto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então foi como eu expliquei. As 5 alternativas abaixo tentam fazer com que o aluno faça uma comparação entre ambas as asserções e tente identificar qual delas são verdadeiras ou falsas e qual é a relação entre ambas através dessa relação de porquê. E as asserções nesse caso são: primeira asserção: mesmo que a prestação dos benefícios por meio da gestão de afeto, de competências, seja de fato positivo para os resultados da empresa, é um desafio compreender matematicamente como isso impacta na produtividade e na eficiência dos operários. Por quê? É difícil fazer a mensuração dos efeitos dos benefícios na produção por se levar em conta variáveis e métodos distintos que nem sempre permitem a criação de uma função de produção verossímil. Então, a respeito dessas afirmações, assinale a opção correta. E como podem ver, são as mesmas opções que eu já listei anteriormente e vocês podem pausar para tentar responder por conta própria. Bem, usando os conhecimentos que eu estudei para fazer essa questão e aplicá-la, eu cheguei à seguinte resposta: que a resposta dessa questão seria a alternativa A. Por quê? Tendo em vista que um dos desafios do RH, recursos humanos, é entender como os gastos e os benefícios afetam os lucros por meio da relação da motivação com o aumento na produção e na eficiência dos empregados. Ou seja, ambas as asserções estariam corretas, pois a primeira basicamente aborda aquilo que já foi apresentado no texto, como a ideia de que planos de saúde são normalmente benefícios dados ao funcionário para motivá-lo, e que como o funcionário está motivado, segue até mesmo a última fala apresentada no texto anterior, que esse efeito positivo gerará uma reação boa dos funcionários. Sim, a primeira seção de fato apresenta isso. Ela apenas não finaliza dizendo que isso vai ocorrer em 100% dos casos, porque é matematicamente difícil saber como isso vai afetar de fato na produção e na eficiência. Mas por que é difícil? E a segunda seção justifica isso. É difícil porque é muito difícil fazer uma função de produção que leve em conta a motivação dos funcionários. A motivação por si só é uma variável muito difícil de se medir e, considerando várias outras variáveis e métodos de se fazer uma função de produção, se torna quase impossível definir uma relação completamente exata, como o RH e os recursos humanos tentam fazer, de que ponto gastar com benefícios, como por exemplo, retomando ao texto, plano de saúde, com quanto esses gastos em benefícios vão de fato interferir nos lucros através da motivação dos operários. Ou seja, eu tento criar benefícios para gerar motivação. Essa motivação gera lucros. Mas como exatamente matematicamente esses três se conectam? É muito difícil efetuar isso e a segunda asserção justifica porque é difícil fazer isso. Então ambas estão verdadeiras e a segunda de fato justifica a primeira. Logo, a resposta correta, alternativa A. Para se fazer essa questão inédita do modelo ENADE, eu utilizei do texto de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho de Ferraz, Ultramare e Pontiroli, e também do texto de Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição com subtópico de Estratégia de Novaes. E o texto apresentado na questão que eu falei que ia acreditar ao final é a terceira edição do livro de Gestão de Pessoas de Ribeiro. Bem, agradeço pela atenção e estou encerrando agora essa gravação e desejo boa sorte no exame que está por vir.